Olá, Júlio. Olá, Inês Maria. Devo dizer o seu nome todo para fazer render Não. Aliás, o equivalente a Inês Maria seria Júlio Guilherme. Júlio Guilherme, exatamente. Olha, mas quer Diga. pôr dinheirinho na mesa que ao fim destes anos todos ainda haveria ouvintes a pensar assim: ai, o tipo é Guilherme? Claro, é normal. É perfeitamente normal. É normal e até é bom sinal porque chegam sempre ouvintes novos, não é? Sim, está bem, mas mesmo dos antigos, Júlio Guilherme, não creio que seja assim do domínio público. Ó Júlio, Diga-me. Guilherme, a semana passada trouxemos aqui A Invenção do Amor, do Daniel Filipe, Sim. e esta semana o Júlio escolheu outro poema do Rui Belo, chamado Povoamento. É. Continuamos pela rua fora, não é? Vamos seguir um rasto na mesma. Não é só o rasto da poesia, é mais do que isso. Exatamente. Porque se quiser, de uma certa forma, o poema da semana passada é a invenção do amor com A grande. Hoje, o que nós temos é a descrição de um amor com A pequeno, particular, privado, que não tem, digamos assim, o peso do amor com A grande da semana passada, que ameaça os poderes estabelecidos e espalhar-se pelo mundo inteiro. Não é? O velho Lennon diria, pelo contrário, all you need is love, não como uma ameaça, mas como uma necessidade para todo o mundo. Aqui o que temos é a descrição de um amor e, sobretudo, a descrição das consequências do amor na pessoa. Vamos partir do princípio que estamos a falar de um homem, atendendo a que é escrito pelo Rui Belo, as consequências do amor neste homem e na maneira como ele vê o mundo próximo que o rodeia. E desde logo o título é muito curioso, porque este poema chama-se Povoamento. E não sei, a Inês dirá se as suas associações são diversas da minha. Mas a palavra povoamento a mim traz-me a ideia de locais desabitados que são ocupados. É evidente que na nossa história, em termos de civilização ocidental, temos situações de povoamento que infelizmente não foram, digamos assim, exemplos de amor, longe disso, exemplos de justiça, e que foram povoamentos de sítios que já estavam povoados, a expensas e custas de quem lá estava. Nós, portugueses, também os fizemos. Talvez aquilo que mais colonizou os média foi, quiçá, o faroeste. A maneira como os americanos transformaram numa epopeia a conquista do faroeste. O povoamento do faroeste. Seguramente lembra-se até daqueles filmes em que eles até encenaram aquelas corridas em que as pessoas partiam nos seus cavalos, nos seus carros, etc., para, a partir de determinada altura, poderem pôr as estacas em terrenos que seriam os terrenos onde construiriam as suas casas a partir daí. Não é? Levou muito tempo, até Hollywood, começar também a encenar o que isso tinha tido de selvageria para com aqueles que por acaso estavam lá e que nunca lhes tinha passado pela cabeça irem a cidades como Boston ou Nova Iorque colonizar, e que de repente viram chegar
os facas longas, os caras pálidas e outras alcunhas que nós tivemos. Mais o caminho de ferro, quer dizer, aquele verbo que nós utilizamos com demasiada facilidade, eu imagino, nós conseguimos imaginar um índio que matava para comer os bisontes e que de repente aparece-lhe uma daquelas belíssimas composições com a máquina a deitar fumo, a fazer aquele barulho. Já imaginou? Não imaginou? Eu também não imagino. Claro que a malta diz, eu imagino que eles devem ter ficado completamente de cara à banda. Isso sim, é fácil. Mas o que é que se sentiu? Agora, e depois perceberem de imediato que aquela gente literalmente vinha roubar as terras deles. É que nem sequer vinham para uma convivência. Não, não. Era um chega para lá. E o chega para lá, eles rapidamente perceberam que significaria levá-los até ao outro lado. E, portanto, é fascinante verificar como, durante décadas, tudo isto foi representado como a civilização a ter que lutar bravamente contra os selvagens que a atacavam. O que é uma mistificação espantosa. Na realidade, o que aconteceu é que os índios travaram uma batalha a priori perdida, tentando defender os seus territórios, os seus terrenos de caça e as suas próprias vidas. Bastará lembrar uma das frases clássicas do faroeste. Qual é o índio bom? É o índio morto. Aqui está uma ideologia e uma cultura toda. E, portanto... E os índios nunca recuperaram dessa perda? De maneira nenhuma. Em primeiro lugar, foram aldrabados a torto e direito. Não é? Foi-lhes prometido tudo e mais alguma coisa, pelo menos algumas das tribos, se depusessem as armas, e depois enfiaram-nos em reservas, onde eles, pura e simplesmente, foram morrendo. Olha, o célebre Jerónimo foi um bom exemplo de promessas não cumpridas. E é por isso, é muito engraçado, porque as pessoas hoje em dia estão mais informadas, sabem a verdade, etc. Agora vamos ver se entendemos. Quando eu estou a dizer isto, não estou a dizer o senhor está, no fundo, a defendê-los quando eles se punham a cercar a casa dos colonos e a incendiar aquilo e a tirar-lhes o scalp, é? Você acha que isso é que era bonito? Não, não estou a dizer que isso é que era bonito. Estou a dizer é que quem invadiu o terreno, não de jogo, não estamos a falar de futebol, quem invadiu o terreno onde viviam outras pessoas foram os brancos. Não foram os caras pálidas, não foram os peles vermelhas que vieram desencaminhar, digamos assim, o tran-tran jornalier dos brancos. E que isso conta. Pronto. Agora, num poema destes, chamar-lhe povoamento é belíssimo, porque penso eu, a Inês dirá, é com uma palavra dizer de imediato, de uma forma mais aberta ou mais subtil, a uma mulher. Havia dentro de mim terreno de cultura completamente desaproveitado. Havia dentro do meu coração casas, quintas, castelos desabitados. Havia espaço dentro de mim, consciente ou inconscientemente, à espera de ser habitado. E amando-te, tudo isso foi povoado. Se isto não é uma declaração de amor espantosa, cheia, vou ali e já venho. Pronto. E, portanto, este é o título. E, aliás, a Inês já fez a maroteira de sublinhar uma das palavras, que é rua, porque no primeiro verso diz assim: no teu amor por mim há uma rua que começa. É muito bonito isto. Não é?
Porque se ele dissesse, no teu amor por mim há uma rua, nós já ficávamos com a sensação, este amor põe este homem em movimento. Ou em sentido literal, ou pelo menos sabendo que se pode pôr em movimento. Porque se há uma rua, pode haver trânsito. A não ser que ele tivesse dito que era uma rua de trânsito proibido. E aí ainda podíamos dizer, mas se calhar às vezes os trânsitos proibidos são os mais cobiçados. Mas não! Ele diz, há uma rua que começa. Não sabemos como acaba. Mas se calhar o amor também é muito isso. Há pessoas, e é mais que legítimo que o façam, que precisamente porque não sabem como acaba, ou porque lhes cheira como vai acabar, dizem, por essa rua não. Por mais atraente que seja, não contem comigo. Há outras, para quem o facto de haver um trajeto possível é de imediato uma tentação e, talvez, digamos assim, uma alegria perante tempos passados em que, também de uma forma literal ou simbólica, viviam em becos. O beco é o contrário de uma rua que começa, não é? Claro. A afunilar. Exatamente. O amor que afunila em vez de se expandir. Nem mais. Ele diz, no teu amor por mim há uma rua que começa. Nem árvores nem casas existiam antes que tu tivesses palavras. É como se ele dissesse assim, as coisas, abre parênteses, e por trás das coisas eu, fecha parênteses, só existem depois de tu as batizares. São as palavras dela. Não existiam nem árvores nem casas antes dela ter palavras. Ou seja, é quando ela as nomeia, as árvores e as casas, que elas passam a existir. E todo eu fosse um coração para elas. Portanto, não estamos aqui num mero jogo de legos, com ela a fazer árvores e casas com as palavras. Não, não. É que, além das palavras dela e do amor dela, criarem, digamos assim, árvores e casas, fazem com que ele, todo inteiro, se torne um coração onde elas existem. Portanto, alguém que veio e deu o sentido à vida. Completamente. Na realidade, e a sua formulação é a correta, mas em termos de poema, ele diz isso de uma maneira, entre aspas, megalómana. Porquê? Porque ele diz como se fosse anterior a dar um sentido à vida. Ele diz como se fosse criar a vida. Não havia árvores, não havia casas e não havia um coração em mim para elas. Mas na realidade, o que isto traduz é que para ele, eu arriscar-me-ia aqui meter um finalmente, para ele finalmente, a vida tem um sentido. Bom, invento-te, e isto agora é uma manigância deliciosa. Porque ele, se quiser, eu podia ter utilizado esse verbo. Ele está a dizer que ela, com as suas palavras, inventa as árvores, as casas e um coração dele para elas. E agora ele vira-nos do avesso, virando o poema do avesso, e diz: invento-te. É ele que a está a inventar a ela. Eu diria, sendo psiquiatra, que ele quase que poderia dizer: alucino-te. E o céu azula-se sobre esta triste condição de ter de receber dos chopos onde cantam os impossíveis pássaros a nova primavera. Ou seja,
com o aparecimento dela, real ou inventada, o céu torna-se azul. E torna-se azul, que é uma imagem sistematicamente utilizada para a felicidade, para o futuro que se abre. Um dos livros da minha infância, um clássico, chamava-se Em Pleno Azul, que era a alegria das crianças nas férias, etc. Pronto. O azul está sobre uma triste condição. E ele descreve de ter de receber dos chopos onde cantam os impossíveis pássaros. Repare, esta escolha tão burilada de palavras. Pássaros é uma coisa, pássaros impossíveis dá-nos imediatamente uma sensação de tristeza, não é? Sim. Credo, que mundo é este em que os chopos têm pássaros que são impossíveis? Se são impossíveis, não estão lá. E ele acrescenta a nova primavera. Portanto, ele diz assim: contigo modifica-se tudo, e uma realidade que é triste, onde há pássaros que são impossíveis, que cantam uma nova primavera, mas uma nova primavera que no fundo não é para ele. Uma primavera também ela é impossível? Nem mais. Os pássaros são impossíveis. Pronto, lá voltamos nós. De uma forma burocrática há uma nova primavera, mas para ele como? Ele descreve-se numa triste condição. Esta nova primavera é quase uma obrigação para ele, repara que ele diz, de ter de receber dos chopos, não é? Não é nada que o alegre. Não é nada que tenha florescido das mãos dele. É ele que fica-se com a sensação que se passeia pelas estações ao longo do ano. Eu diria quase com enfado. Ou mais grave do que isso, soturno, digamos. E agora tudo modifica. Tocam sinos e levantam voo todos os cuidados. Veja. Um alerta? Um sinal de alarido? Um sinal de alarido, mas de satisfação. Os cuidados, as preocupações levantam voo. Se levantam voo, afastam-se. Ora, isto é lindíssimo, porque nós estamos a sair de pássaros impossíveis e ele está-nos a presentear com cuidados que levantam voo, que se vão embora. E os sinos tocam. É claro que os sinos podem tocar em situações muito tristes, não é? Se calhar um dos títulos mais famosos da literatura ocidental é Por Quem os Sinos Dobram, não é? Claro. Mas aqui não é esse toque. Aqui é o toque da alegria. Aqui é o repicar dos sinos. Repicar, Não é? Quando qualquer coisa que alegra toda uma comunidade faz com que os sinos, o mais das vezes, toquem fora dos horários previstos. Os sinos também podem tocar a rebate, porque qualquer coisa nos ameaça e se junta toda a população para combater ou para se proteger, sei lá, na Idade Média, tocarem a rebate para se fugir para dentro dos castelos, etc. Mas aqui não. Aqui é o alegre repicar dos sinos. E agora, isto já é uma fórmula extremamente, como é que se há de pôr? Alegre, mas mais do que alegre, de celebração, se quiser. Mas, na minha opinião, ele ainda vai subir uma oitava. Porque ele diz, ó meu amor, nem minha mãe, e quando se faz este tipo de comparação, não é? Ó meu amor, nem minha mãe tinha assim um regaço. E ao ler isto, presumo que quase todos nós pensemos assim, ele está a dizer que o regaço dela é melhor que o da própria mãe. E nós ficamos estarrecidos.
Porque, repare, regaço é uma palavra de acolhimento, de colo. E alguém ser capaz de nos dar mais colo do que a própria mãe, nós temos quase a tentação de dizer, mas isto é uma megalomania. E o maroto troca-nos a volta outra vez, porque o que ele diz é: nem minha mãe tinha assim um regaço como este dia tem. Ou seja, ela modificou de tal maneira a vida dele que o dia, que era um dia soturno, um dia de pássaros impossíveis, um dia de triste condição, passa a ter um regaço que é melhor que o da mãe dele. É muito engraçado. Quando li isto, antes de vir para o programa, claro, pensei, isto é muito geracional, porque os homens, os novos homens, os homens novos, já não falam assim das suas mães. Ah, é? Já não, sabe, já não há tanto essa comparação, já não se põe... O amor está lá, não é? Sim. Mas já não se faz essa comparação, já não está permanentemente nesse pedestal. Eu acho que... Porque os próprios homens, como ganharam autonomia, atenção, isso é importante, também puseram a mãe mais ao lado e tanto não tanto no pedestal. Não sei se concorda com o que eu estou a dizer, não sei. Não, eu nem concordo nem discordo. O que eu já estou é no guichê para fazer uma pergunta, que é: e você acha, como me pareceu intuir das suas palavras, que isso é um sinal de maior autonomia da parte deles, ou que há um certo pudor em empregar determinadas imagens clássicas? Não me parece. Nós estamos na era de perder os pudores todos, não é? Portanto, acha que é mesmo um sinal de maior autonomia? É. Os mesmos homens que passaram a mudar as fraldas dos seus filhos e a dar-lhes banhos e a preparar o jantar das namoradas... Sim. Emanciparam-se, claro, não é? E, portanto, também, porque repara, a mãe também, para além de todo o amor óbvio, tinha esse lado prático, não é? Do dia-a-dia, do auxílio imediato nas tarefas mais domésticas, até, não é? Mas aí as mulheres, e isto não é propriamente, não é novo nem muito elogioso, mas as mulheres muitas vezes eram um prolongamento das mães a esse nível. Não é? Sim. E agora há muito mais igualdade. Não, mas estou a pensar, imagina, uma frase clássica como ninguém engomava as minhas camisas como a minha mãe, ou ninguém fazia... Em minha casa era o arroz. Eu ia agora falar de comida. Claro, ninguém fazia o frango assado como a minha mãe. A questão é que agora o próprio homem engoma as suas camisas e faz o seu frango assado, percebe? E isso também... aproximou os filhos das mães, os filhos das mães, não faltam. No sentido de não a utilizar como a santa impossível. Impossível. Não, agora, impossível de alcançar. E cá está o exemplo, não é? Ó meu amor, nem minha mãe tinha assim um regaço. Mas quando ele diz nem minha mãe tinha assim um regaço, não significa que fosse impossível. Pelo contrário, significa que provavelmente ele gozou aquele regaço. Sim, mas esta aproxima-se... Não, esta ultrapassa. Pronto, claro, percebe? Mas ultrapassa porque se aproxima, né? Essa aproximação foi sempre perigosa para os homens que... quase julgavam as mulheres desta forma, não é? Que as viam como alguém que se poderia aproximar da perfeição de suas mães, mas nunca chegavam aos calcanhares. Não é? Isso aí é outra coisa. Estou completamente de acordo e tive um pensamento perverso, porque pensei assim: pois, felizmente, a poesia é poesia. Porque, levando isto em sentido literal, quantos homens é que teriam, por exemplo, a lata de, depois de se apaixonarem, fazerem este poema e lerem este poema às mães?
Dizendo, minha meizinha querida, encontrei um regaço que é melhor que o teu. Nem pensar, não é? Ora, os homens, não quer dizer que não aconteça às mulheres. E às vezes acontece. Acabava-se logo o franguinho estufado. Exatamente. Ora, os homens têm muitas vezes fama e proveito de viverem em pânico, ensanduichados entre duas mulheres. Pronto, quando estamos a falar de relações heterossexuais, como é evidente, não é? Porque, de um lado, está a primeira mulher das suas vidas e que tanto pode ter engraçado com a outra mulher, como pode tê-la considerado como, olha, como uma cara pálida que lhe foi roubar não os búfalos, mas o filhinho, não? Uhum. E do outro lado está uma mulher que muitas vezes diz e se queixa que está permanentemente sob aquela sombra omnipotente. Por isso foi tão gabada aquele filme em que o Woody Allen mandava a mãe para o céu de Nova Iorque, Sim, não é? sim. Aquilo simbolicamente... Mas ela continuava enorme. Exatamente, eu acho que não houve ninguém que visse aquele filme que não dissesse, ou que não pensasse, isto é uma maneira genial de representar algo que é real para muitos de nós. E porquê é que... E depois veja, porque aquilo tem um happy end, ele fica fascinado porque nunca concebeu o espetáculo final, que é a mãe. E aquela mulher que ele também nunca concebeu que fosse a mulher certa para ele, não é? Salvo erro, é uma fulana que lê a mão e diz assina e lê as cartas e sei lá mais o quê e tal, não é? E de repente ele fica maravilhado porque as duas dão-se bem. E o tipo acha que é um milagre, precisamente por isso. Deixa de estar ensanduichado. Aquela mãe que sistematicamente, com as outras mulheres, torpedeava tudo, ia mostrar as fotografias que ele achava ridículas da infância dele, etc, etc. Ou seja, havia ali um conflito de interesses. E de repente ver as duas mulheres da vida dele a darem-se bem é extraordinário. E é alguma coisa, que eu me atrevo a dizer, com a qual muitos de nós, homens e mulheres, se identificam com muita facilidade. Porque temos muita nostalgia que o homem ou a mulher que amamos seja bem aceite, seja também amado pela nossa família de origem e goste da nossa família de origem. É por isso que as pessoas que têm a minha profissão lhe contarão sempre com que sorrisos, às vezes, as pessoas nos dizem, quando nós perguntamos como é que as tribos se dão, e as pessoas nos dizem, ó, Soutor, é uma segunda mãe para mim. Às vezes até ouvimos mais que isso. Às vezes ouvimos, foi a primeira mãe que eu tive. Porque a história na família de origem não foi famosa e a pessoa encontra na sogra, no sogro, etc., a primeira figura parental com quem verdadeiramente se identifica. Mas, portanto, ele diz-nos, não, o regaço é do dia. Ou seja, é de tudo. O mundo, se quiser, tornou-se mais acolhedor do que o regaço de minha mãe. Não se pode dizer mais. E para acabar, ele diz, e eu chego e sento-me ao lado da primavera. Esta primavera já não é de meio do poema. Não. Floresceu. Completamente. E porque ele é feliz, acolhe satisfeito a primavera e eu até me arriscaria a dizer, fica bem sentado ao pé da primavera. É muito engraçado, porque o poema começa de uma forma que parece antever um destino trágico, não é? Não sei se sentiu isso quando o leu pela primeira vez. Parece que não vai acabar tudo bem. E depois há aquele momento quando tocam os sinos, não é? E... Que engraçado. Agora, desculpe. Diga. Você disse... E é curioso, quando eu disse, não me veio esta associação. Provavelmente eu para a ter tinha que ouvir dito por outra pessoa. E ainda por cima, nem sequer sendo do mesmo sexo. Você disse, tocam os sinos, e eu ouvi o Vilaré. Sim, eu já me tinha lembrado. Sim, que engraçado. Quando o Júlio... E eu não. Eu quando disse, talvez por estar ocupado a dizer,
não é? Não veio. Você disse, e eu vi na televisão, o Vilaré a dizer essa poesia. E isso Não é? aconteceu-me quando o Júlio Está a disse. ver? Tem de vir de fora, não Pois é? é, é verdade. Para estarmos com a disponibilidade. Que bonito, não é? O povo diz enquanto se capa não se assobia. Não é? Como é que é? Enquanto se capa não se assobia. Enquanto se capa? Sim, sim. Em termos o porco e tudo. Enquanto Ah, se capa não se assobia. Não se fazem duas coisas ao mesmo tempo bem, não é? E portanto é assim. E para alguém da minha profissão é irresistível pensá-lo. Estando eu preocupado em dizer o melhor que possa uma poesia que admiro, e ainda por cima a pensar o que é que vou pôr à sua consideração sobre aquilo que estou a ler, não tenho disponibilidade mental para ir ao passado e ouvir o eco que aquelas três palavras, não, duas, tocam sinos. Penso que na poesia do Vilaré tocam os sinos. Pronto. tocam os sinos Tocam, exata, no adro da igreja, na torre de... já não me lembro. Lamento muito, mas já não consigo. Pronto. Mas lembro da expressão dele, que ele, é evidente que há gente que pode não gostar daquela forma de dizer poesia, não é? Mas acho que nunca ninguém viu Vilaré dizer poesia e não ficou pelo menos com a certeza de que o homem se transfigurava quando dizia poesia, não é? Percebia-se o prazer enorme que ele tinha, não é? E portanto, se calhar é preciso estarmos em disponibilidade psicológica para fazer uma associação dessas. Quando eu disse, você teve-a, quando você disse as palavras, eu que estava, entre aspas, só a ouvi-las, fui reenviado para elas. É muito bonito. Uhum. Estava você a dizer que a partir daí você percebe que Sim, as sim. coisas não vão dar para o torto. Que há Não é? agitação positiva, porque podia haver agitação negativa, Claro não que é? podia. Claro que podia. E estava a pensar na ideia de povoamento, e porque ainda temos tempo, e quando as ruas ficam vazias. Pois, quando alguém nos abre horizontes e depois os horizontes ficam vazios. E nós temos que passar pela mesma rua e ela está vazia. Isso ainda é mais do... E nós temos que voltar àquela rua e ela está vazia. Oh Inês, por alguma coisa eu disse que há pessoas que veem a rua, mas dizem não vou por aí. Claro. Agora já estávamos aí para outro poema, não é? Facilmente vamos por várias ruas, É não é? verdade, não é? Pois é, quer dizer. Mas pronto, se eu disse enquanto se capa não se assobia, também digo quem não arrisca não petisca. E aqui, não sei se está de acordo comigo, talvez dependa um bocado também da fase da vida em que estejamos. Acho que é relativamente difícil nós encontrarmos em pessoas muito jovens este pensamento de não, Já não vou por aí. não arrisco, não é? Pronto. Mas à medida que nós vamos vivendo, À medida que vamos assinalando no nosso mapa as ruas já percorridas, e à medida que há ruas em que, peço desculpa porque a imagem é prosaica, mas em que o nosso carro subiu os passeios e os pneus não ficaram em bom estado, ou pior que isso, nos estampamos num poste de iluminação, nós vamos fazendo mais contas de cabeça sobre se queremos meter-nos por mais ruas ou se pura e simplesmente nos sentamos num banco de jardim com um bom livro. Porque à medida que a idade passa também conhecemos esses outros prazeres, não é? É verdade que não são de maneira nenhuma incompatíveis com o amor. Deus me livre. Eu até me arrisco a dizer que são complementares. Tenho muita dificuldade em imaginar um amor que não permita partilhar a música, os livros, etc. Às vezes até pode haver aí avisos. O T escreveu um verso verdadeiramente profético que o
que o Rui Veloso musicou quando disse a questão de não ouvirmos a mesma música, não é? Que simboliza duas pessoas que não são compatíveis. Sim. Não é? E repare, eu não tenho nenhuma procuração do T. Hein? Eu acho que o T é a pessoa na música portuguesa que melhor retrata o amor na adolescência. Não estou a dizer que não retrate também o amor adulto, mas em termos de amor da adolescência, e em termos da adolescência mesmo, por exemplo, a masculina, quando ele fala das borbulhas, dos cafés, das bocas do pai, etc., eu acho que são coisas que não há nenhum de nós que não diga: epá, vens-me dizer a mim. Passei por isso tudo. Pronto. Mas eu não estou a dizer que a intenção do T era avisar para a malta tem que gostar exatamente da mesma música, dos mesmos livros, etc. Mas o que eu acho é, se não somos capazes de ouvir a mesma canção os dois, mesmo sendo uma canção que é mais amada pelo outro, que por sua vez é capaz de ouvir a mesma canção connosco, sendo uma canção mais amada por nós, aí é muito complicado. É sempre complicado ou enquanto somos mais novos a coisa até passa, a canção até passa, ou à medida Tem que... toda a razão. Ou mais novos, ou mais velhos, mas com uma paixão à moda de há 20 ou 30 anos atrás, e há pessoas que me fazem descrições dizendo eu estou apaixonado ou apaixonada como estava na adolescência, e nada me permite duvidar da palavra deles. Nesse tipo de paixão, agora a associação livre que eu tive foi com uma anedota que não posso contar, nesse tipo de paixão que se lixa a canção. Vai tudo ao eito. Ou seja, a Inês odeia música concreta do século XX e o seu garoto gosta daquelas músicas em que até se ouve aquelas máquinas de picar na rua. E a Inês diz: epá, bom, melodia não tem muito, mas isto não é. Já a ser condescendente, não é? Mas não deixa de ter o seu interesse. Eu se calhar devia abrir mais o meu espírito, etc. Ora bem. Eu vou dar uma 17ª oportunidade. Exatamente. Depois, em geral, o que acontece é outra coisa. É que, porque nós também desenvolvemos uma outra visão, que na minha opinião não é inferior, do amor, nós convivemos de um modo mais pacífico com as diferenças. E se for preciso, por qualquer razão, nós, agora em termos gerais, ouvirmos música que não apreciamos, nós ouvimos. Mas grande parte das vezes, se for algo que nós não apreciamos, nós, porque temos a certeza que os caminhos não são divergentes, se mantêm paralelos, nós podemos fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu não lhe escondo, por exemplo... Sinal de maturidade. É. Da relação. Percebe? Nem estou a falar em termos individuais. Claro que tem que ser em termos individuais também. Mas eu fico sempre muito agradado quando um casal me diz, com um sorriso, ou até à gargalhada, olha, sabe que nós, as nossas idas ao cinema, há dois tipos de idas ao cinema. Que é, quando nós vamos ao cinema juntos, porque é um filme que ambos queremos ver, e depois, e veja como, por mais que nós queiramos, admito que mais na minha idade, e felizmente menos na sua, mas os estereótipos de género estão sempre à espreita. Que é quando um casal diz assim, mas, ó Soutor, aqueles filmes com tiros a torto e a direito, que em cada cena morrem 4, etc. Não, obrigado. Portanto, quando ele está muito nessa, ele vai ver isso e eu vou ver uma comédia romântica
ou um drama passional ao lado, e no fim, agora vem o toque do português, vamos à nossa francesinha. Pronto. Que serve para unir os povos. Todos. Quer dizer, por amor de Deus, quer dizer. Na realidade, eu até estranho como é que nenhuma religião ainda não aproveitou a francesinha para se expandir e arranjar novos adeptos. Sabe que eu gosto, eu conheço algumas pessoas que não gostam. Claro que há muita gente que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto delas muito picantes. Dentro das francesinhas. Eu, por exemplo, não gosto daquelas inovações que puseram mais de 30 mil coisas nas francesinhas. Sim, isso também não gosto. Agora, bifes a sair das francesinhas, etc. Camarões tigre. Camarões tigre. Tudo mais uma coisa. Que desperdício. Eu não gosto. Mas qual é o meu direito de dizer das pessoas que gostam que, não, isso não é a verdadeira francesinha? Por amor de Deus, eles gostam que lhes faça bom proveito. É impressionante termos começado com um poema de Rui Belo e terminar a falar em francesinhas. Impressionante, já que falamos de religiões, é caridoso. Desconfio que há lá em casa quem ache criminoso. Criminoso, eu também acho. Não, mas deixe-me só, acho que é de bom tom terminar desta forma quase construtiva, olhando para o amor como algo que não tem que ser feito sempre a partir de pontos iguais, não é? Porque facilmente destoamos e então dizemos ele nem gostava de francesinhas, sim, não é? Sim. Não, ele não gostava de francesinhas, eu gostava e conseguíamos comer coisas diferentes, mas depois acabávamos a falar de ambas. Mas como a Inês disse, isso pressupõe a maturidade é isso. De não nos sentirmos ameaçados pela diferença e até... É ameaça? É. A diferença neste sentido. Se ele não faz as mesmas coisas que eu, é porque não gosta verdadeiramente de mim. Ou às vezes também não é uma certa soberba e superioridade de quem acha que a sua verdade ou os seus gostos é que são... Também pode ser. Pode ser, não pode? Também pode ser. Ou seja, uma falta de humildade, não é? Ou seja... Falta de maturidade. Uma relação de poder. De poder também, claro. Ter uma relação de poder e gabarmos de ter uma relação amorosa que em princípio, curioso como acabamos nisto, que em princípio no amor romântico é suposto ser uma relação democrática, em que os dois estão ao mesmo nível, é difícil de sustentar, não é? Nem a francesinhas. Eu fico encantada só por poder voltar ao tema. Quando se falou da questão da religião, até tive bom, eventualmente vou ser despedido pelo que vou dizer, mas enfim, tive uma associação que não sei se você ainda aprendeu a frase, mas eu aprendi e tive que aprender a reaprender e repeti-la, etc., que nós andámos pelo mundo fora, numa mão a espada, na outra o crucifixo, não é? Portanto, a evangelizar e a conquistar, não é? E eu pensei assim, caramba, só falta dizermos, não, o crucifixo não, porque é uma heresia, mas na mão da espada também ainda ia uma francesinha. Embora a espada desse jeito para cortar a francesinha. Exatamente. Bom, o que é que vamos ouvir, Peter Hamill? É verdade, porque é muito curioso, porque eu sou realmente muito lento aos mais diversos níveis. E a semana passada, depois de você falar no Sérgio Godinho e eu pensar no poema, lembrei-me da história de eles estarem os dois a inventar o amor. E fui, como muitas vezes faço, resisti a ir às coisas habituais e pensei assim, vou para o YouTube investigar, não é? Abençoada tecnologia. Essas viagens maravilhosas pelo YouTube. E fui para o YouTube e entrei com clandestinidade. Entrei com clandestinidade e saí com clandestinidade porque não encontrei nada que me interessasse. E depois, por clandestinidade e por acessão livre, veio-me a palavra refugiados. E aí, das brumas da memória, disse, ora, deixa ver se isto já é uma reconstrução de uma cabeça como um queijo gruyère cheia de buracos, ou se eu não estou enganado.
e fui desencantar o velho Peter Hamill com uma canção chamada Refugees. Vamos ouvir agora. O que é que foi engraçado? É que encontrei o Hamill com os Van der Graaf Generator, mas encontrei também o Hamill sozinho. E Vamos a canção chama-se Refugeados. Júlio, um beijinho. E até amanhã. Até amanhã. Tchau. North was somewhere years ago and cold. Ice locked the people's hearts and made them old. South was birth to pleasant lands but dry. I walked the water's depths and played my mind. East was dawn coming alive in the golden sun. The winds came gently, several heads became one. In the summertime of August, people sneered. We were at peace and we cheered. We walked along, sometimes hand in hand, between the thin lines marking sea and sand. Smiling very peacefully, we began to notice that we could be free, and we moved together. To the west. West is where all days will someday end, where the colors turn from grey to gold, and you can be with our friends. And light breaks the golden clouds up above. West is Mike and Susie, West is where I love. And there we shall spend the final days of our lives, to tell the same old stories, yeah, well at least we tried. So into the west, smiles on our faces will go. Oh yes, and our apologies to those who'll never really know the way. We're refugees walking away from the life that we've known and loved. Nothing to do nor say, nowhere to stay. Now
we are alone. We're refugees, carrying all we own in brown bags tied up with string. Nothing to think, it doesn't mean a thing. We can be happy on our own. West is Mike and Susie. West is Mike and Susie. West is where I love. West is refugees. Oh.